CLT há 3 dias e agora eu descobri que eu acordo às 6h50 e eu tenho tempo pra me arrumar, pra me maquiar, pra fazer meu cabelo e vir pro trabalho que nenhuma pessoa decente, ou eu posso dormir 50 minutos a mais, acordar às 7h40, me vestir correndo, sair correndo pra pegar o ônibus e toda esbaforida, chegar aqui como se um caminhão realmente tivesse passado por cima de mim. Adivinha o que eu escolhi hoje? Eu não tô mais aguentando, gente. 3 dias de CLT e eu não estou mais aguentando. O paulista gasta, em média, 3 horas do seu dia indo e voltando do trabalho todos os dias. Geralmente, quem usa o transporte público são pessoas da classe D e E com até 2 salários mínimos. Por sua vez, o transporte individual é utilizado muitas vezes pela classe A e B na cidade de São Paulo. O número exato é de 2 horas e 47 minutos no transporte público para o cidadão paulistano, que é 10 minutos a mais do que em 2023, que eram 2 horas e 37 minutos em média. Esses 10 minutos a mais significam, no fim do ano, 60 horas dentro do ônibus. O paulistano passa em média 42 dias dentro do transporte público para ir e voltar do trabalho por ano. E é inegável, inclusive em entrevistas, que muitas vezes é o preço da tarifa que faz as pessoas deixarem de visitar amigos, familiares, deixarem de ter momentos de lazer dentro da cidade. Sabe uma coisa que é interessante? Esse tempo que é gasto no transporte, ele basicamente é um tempo que ele só é gasto assim porque a pessoa tem que trabalhar num lugar que é longe da sua casa. Ninguém escolhe morar longe do trabalho e ninguém escolhe ter um trabalho que é longe da moradia simplesmente porque escolheu, porque resolveu que fosse assim. A cidade é dividida, os bairros são divididos principalmente por conta da renda, né? Os bairros mais próximos de centros que têm mais infraestrutura são bairros onde você tem que pagar mais, onde o IPTU é mais caro, onde ter um salário mais alto te possibilita morar ali. E os bairros mais afastados são aqueles que geralmente estão as pessoas que recebem menos dinheiro. Por consequência, os postos de trabalho que são ocupados por pessoas que têm uma renda menor e, portanto, os postos de trabalho cuja remuneração é menor são aqueles que estão mais distantes das pessoas que os ocupam. Dessa maneira, é a própria divisão da cidade que faz com que esse tempo de trajeto seja gigantesco. E é que, é claro, eu estou pensando numa cidade como São Paulo, que é uma cidade grande, tem muita gente e tem muitas distâncias, né? Geograficamente é muito grande. Esse tempo ele não é considerado jornada de trabalho. Ele já foi antes da CLT para casos muito específicos. Por exemplo, se você morava num lugar que não passava transporte público e precisava contratar um fretado, era considerado horário de trabalho. Ou se de repente você morasse num lugar que fosse de um difícil acesso, você também poderia contar com a jornada de trabalho sendo ali o tempo do transporte também. Com a CLT, passou a não ser mais obrigatório pagar justamente, né, esse horário ali da jornada de trabalho no momento do transporte. Mas se a única razão de você gastar 3 horas do seu dia dentro do transporte público é ir para o trabalho, se essa é a única razão, por que não há uma remuneração em você estar ali? Porque esse tempo de trabalho, apesar de não ser um tempo em que a produção acontece, ele é um tempo dedicado à ida até o lugar onde vai ocorrer a produção. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Essa discussão ela não é boba e é muito comum que se considere isso um papo de vagabundo, de quem quer ganhar sem fazer nada. Lembro de uma vez, na época eu ainda morava no ABC Paulista, que eu fiz uma entrevista de emprego na Vila Mariana, em São Paulo, para um emprego PJ de R$ 1.200, sem VR e sem vale transporte. Ou seja, eu teria que pagar do meu bolso tanto a minha alimentação como o meu transporte para chegar até no lugar. Eu cheguei a fazer as contas de quanto daria isso. No fim, o meu salário, em vez de 1.200, na prática ele seria um salário de R$ 700. Mas a questão aqui é mais profunda do que somente uma questão monetária. É aquela coisa de que a sua vida não está sendo perdida no transporte. Eu super entendo que a gente otimiza o nosso tempo, né? Tá no transporte público, tenta ler um livro, tenta ver ali um videozinho, tenta ver uma série, tenta de alguma maneira se entreter, aprender, fazer alguma coisa que seja produtiva para você.
De repente escutar um podcast, ver vídeos na rede social, qualquer coisa. Mas é compreensível para você que essas estratégias de tentar driblar o fato de que você precisa pegar o transporte público por si só, elas são estratégias que estão delimitadas num lugar que envolve você ter que pegar o transporte público? Se você não precisasse pegar esse transporte público, talvez você lesse de outra maneira, em outro lugar, em outro momento. Talvez você não gastasse seu tempo vendo vídeo no celular, mas sim brincando com seu filho, por exemplo. Ou seja, independentemente de se usar ou não uma estratégia para dar conta desse tempo dentro do transporte público, que não é uma estratégia produtiva para o empregador, independentemente disso, isso pouco importa. O grande lance é, se a gente está no transporte público para ir para o trabalho, depois para voltar do trabalho e fica 3 horas por dia, é 3 horas da sua vida que está sendo dedicada ao trabalho. Então, se você trabalha 8 horas e 48 minutos de segunda até sexta-feira, na verdade você está trabalhando 9, 10, 11 horas e 48 minutos sendo dedicados para a empresa. E a pergunta volta, isso não deveria de repente ser remunerado?